quais foram as maiores dificuldades para você dentro da faculdade? Fora a questão de você trabalhar no começo, mas depois você trancou, ou depois você saiu do trabalho, ficou só na faculdade. Cara, minha maior dificuldade, assim, foi porque, inclusive, quando eu falei que foi minha amiga quem me ajudou lá, eu gosto muito de dizer, assim, que ela foi um anjo naquele momento na minha vida. Porque, na verdade, eu não ia colocar meu nome na lista de medicina veterinária, porque eu não acreditava que eu fosse capaz de entrar no curso, de realmente fazer o curso. Eu não acreditava na minha capacidade para isso. E aí ela foi e disse assim, ela sabe disso, eu já falei várias vezes para ela, Cacá, você foi um anjo na minha vida, porque se você não tivesse me dito naquele dia para eu botar meu nome e ter paciência de esperar, porque aconteceu a mesma coisa com ela, quando ela foi fazer a faculdade, ela colocou o nome dela na lista e aí com uns 2, 3 meses ela conseguiu ser chamada para o curso que ela queria. E aí eu ia colocar para administração, né? Eu digo, não, vou fazer, já que eu trabalho no comércio há muito tempo, assim, vou colocar para administração, que aí eu faço o curso, né? E talvez isso me ajude a me desenvolver mais no comércio. Seguir carreira ali no comércio. Seguir carreira aí. Aí ela disse, Renatinha, mas é o que você tem vontade de fazer? Eu disse, não é. Ela disse, o que é que você tem vontade de fazer? Eu disse, veterinário. Ela disse, Renatinha, pois coloque seu nome na lista. Eu disse, Cacá, mas eu acho que eu nunca vou ser chamada. Então, acho que eu vou para a administração, que eu acho que é mais fácil. Ela disse, Renatinha, não desista, coloque e espere, porque muitas vezes, na maioria das vezes, vocês esperam assim, você pode esperar 2, 3 meses, mas eles chamam, porque tem muita gente que bota o nome e desiste, né? Então, aí eles vão chamando os outros. Aí eu pensei, não, então nada a perder não, vou botar. Se não der certo, depois eu faço a administração, coloco meu nome na lista, enfim. Coloquei meu nome lá, em medicina veterinária, né, e pronto, entreguei nas mãos de Deus. Cheguei em casa, falei para a mãe, disse, mãe, fui fazer a inscrição na lista do, esqueci o nome agora, acho que é SISU, né? No SISU. Aí, não botei para administração não, porque eu já tinha combinado com ela de ir para administração. Coloquei para veterinária. Ela disse, pois, minha filha, então tenha fé que vai dar certo. E aí passaram-se os dias, semanas e tudo mais. Quando foi mais ou menos com uns 2, 3 meses aí, não lembro bem. Mas aí eu recebi um e-mail dizendo que eu estava lá dentro dos colocados, né? Que tinha sido chamado. E falando lá de toda a documentação que precisava providenciar para eu ir na mantenedora, na caixa e tal, banco, exatamente. Para ir na faculdade e depois resolver o negócio do banco, né? Do FIES, porque é um curso muito caro. Então, assim, não era antes, né? Como eu falei, tinha algumas limitações, inclusive a limitação financeira era uma delas. Então, não tinha condições. E aí, quando recebi o e-mail, pronto, foi uma felicidade. Lá foi a gente providenciar essa documentação toda. É um e-mail que faz bem e faz mal ao mesmo tempo. Exatamente. Tem uma lista de coisas para fazer e você tá louco. Aí foi onde tudo começou. E aí fica aquela coisa, né, na cabeça da gente. Porque assim, quando a gente não acredita na nossa capacidade, a gente fica ali pensando, meu Deus, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Mas minha mãe sempre muito, muito positiva, assim, com a fé inabalável. Minha filha, vai dar certo. Vamos providenciar a documentação, você vai começar seu curso. E aí comecei o curso, né? Depois que saí do trabalho, né? Que era uma coisa que realmente era muito cansativo. Mas durante todo o curso foi muito difícil para mim, porque eu não sabia estudar, então isso acabava meio que me desestabilizando assim um pouco emocionalmente, porque no ensino médio eu não era assim das mais estudiosas não. Já ia perguntar eu agora, dava um trabalhinho. Eu dava um trabalhinho. E aí Tu gaseava aula no ensino médio? Não, eu não era de gasear aula. O trabalho que eu dava é porque às vezes eu dormia um pouco. Na faculdade foi a mesma coisa. Foi, depois do certo período, acho que já não estava aguentando mais. Já não estava aguentando mais, a gente dorme. Eu dormia muito e às vezes, tipo, eu era da galera do fundão. No ensino médio, eu era do fundão, assim. Você vê como as coisas mudam, né? Era a galera da bagunça. Depois você diga aí como eu era na faculdade. Eu na escola era da galera da frente. Na faculdade eu fui pro fundão. Fui pro fundão. E aí ela foi ao contrário. Eu era do fundão e acabei na galera da frente. É verdade. Não faz sentido. A primeira faculdade eu também era do fundão. Minha dificuldade maior, assim, depois que eu saí do trabalho, né, para realmente me dedicar à faculdade, foi isso. Foi eu não saber estudar. Então, durante toda a faculdade, basicamente, assim,
eu tive que ir desenvolvendo, né, isso em mim, assim, de como eu estudar, como que seria melhor eu aprender e tal. Inclusive, às vezes que a gente estudava junto, a gente tava junto ali, mas cada um estudando do seu jeito, não era, Eric? Porque Tínhamos formas totalmente a gente tinha diferentes de formas estudar. diferentes de aprender, né? De absorver o conteúdo. Renata era Mas assim, ó, por acabava que exemplo, dava certo. o que o cavalo tem? Cólica. Ou não, tinha no livro assim, todo cavalo tem cólica. Aí Renata botava, o que é que o cavalo tem? Ponto final, cólica. Ela só estudava transformando uma frase numa A pergunta. frase na pergunta. E eu sempre ficava tipo, meu Deus, por quê? Foi uma forma que eu achei Foi a forma de que você conseguir, encontrou de absorver aquela informação. E, às vezes, eu também fazia muito... tipo assim, já no final do curso, mas eu fui aprendendo a fazer tipo, um mapa mental, pegava a folha de ofício, e aí, por exemplo, botava o nome da doença, aí botava uma setinha, né, de patogenia, de Sintomas, tratamentos, sinais. sintomas, exatamente. E aí, teve essa forma também, mas a que eu fixava melhor realmente, era essa forma de eu fazer a pergunta. Dava Você tanto mesmo fazia a trabalho. pergunta. Ele ria muito de mim, porque eu pegava lá o que tinha escrito e transformava aquilo em pergunta. Só que era a forma que eu conseguia absorver a informação. E dizer, Renata, Eu morria de rir. doido, você... Eu me chamava, Por exemplo, me xingava quer- demais. Quer que Muito. diga... Não, erliquiose causa uma hemoparasitose. Aí ela botava assim, o que causa hemoparasitose? Qual é a causa? Qual é o agente envolvido? Erliquiose e anaplasmose são hemoparasitoses. Quais são as hemoparasitoses? Aí, lá, Ela só mudava. era mais E eu era fácil de totalmente ao fixar. contrário. Eu era cheio de papel, cheio de papel, cheio de Ele papel. fazia muito resumo. Eu gostava de Já fazer eu não- resumo. Eu não conseguia. Eu fazia aqueles cardzinhos. Agora não, que eu virei vagabundo, Card é assim. interessante Mas eu fazia também. aquelas folhinhas pautadas, Sim. cardzinhos. Nossa, chegava dia de prova, meus cards sumiam. Ah, eu era do Todo resumo. mundo Cada queria um seus levava cards. É. Eu tenho que ser do resumo. Eu escrevo tudo, depois eu digito, depois eu escrevo que eu digitei, subli o que eu fazia. Não, agora resumo tem e todo resumo. Fazia digital. resumo de 5, 6 folhas, eu não conseguia, não. Eu dava pros Fazer outros, um mas resumo, escrever, porque às vezes você passava também a limpo o que tinha no slide, né? Eu não tenho paciência pra isso. Não, Exato. agora eu tô toda Não. digital. O resuminho tem 2, 3 não, páginas. no período pronto. eu nem pegava um caderno, mas E aí Eu não posso fazer isso, querida. Sabia A gente viveu no EAD nos últimos 2 sabia anos. nem o que eu minha fazia. grande dificuldade, assim, nessa trajetória foi isso, assim, porque no ensino médio, eu nunca soube estudar, assim, eu nunca... Eu tirava, às vezes, nota na média ali, muitas vezes ficava abaixo da média. Foi a partir da 5ª série que começou a desandar, e da 5ª Por até que o será, terceiro né? ano. Porque o primeiro era bem C, Ei, 2 quando mais mãe 2. assistia esse vídeo, mas dizia, ah, meu Deus do céu, minha Minha filha. Mãe, perdoa, mãe, perdoa. Mas ela é nós. veterinária Perdoa, hoje. mãe. Mãe sempre perdoa, não. Mãe Mas na perdoa. 5ª série eu porque tenho que mãe é me mãe, mãe perdoa. E Deus também. Tem que perdoar. Não tem Mas escolha. minha maior dificuldade assim, na trajetória foi isso. Foi aprender como era mais fácil de eu aprender. Foi E eu aprender acho que a você aprender, tinha outra dificuldade realmente. também, muito, muito pesada, que eu ficava puto, que é a insegurança. Ah, é Sempre verdade. querer se provar pra si mesmo que fazia melhor e nunca era o Que suficiente pra conseguia, você. nunca era suficiente. Muitas vezes a gente fazia prova, né, era Eric? E eu saía arrasada. Eu digo, Eric, tirei A um prova zero. foi horrível, eu tirava a 7, prova aí ela, foi horrível. horrível. Eu tipo, É. meu Deus, tirou 7, A velho. primeira vez que eu tirei um 10, tu lembra a primeira vez? A primeira vez que eu tirei um 10 foi na prova, Prova de Maíra? Na prova final, não, foi na prova final de professor Rodrigo Mendes, que foi no 2º período. Não, minto, no 3º. No 3º período. Foi no primeiro período eu não fiquei em prova final, no 2º período eu fiquei em prova E final, é, passei. que foi a no prova de 3º período, a gente ficou- de oftalmologia. Foi, acho que foi essa mesmo, exatamente. Aí no 3º período foi o último período assim que eu me permiti ficar em recuperação. E depois disso, do 4º período em diante, eu digo, eu nunca mais fico em Eu recuperação. gostava da galera da prova final, sempre me diverti horrores com o pessoal lá. de manhã Não, até de noite. Eu acho que eu infarto. se eu ficar em prova Aí, final. nessa prova final, quando terminou a prova, aí o professor já deu gabarito pra gente, pra quem terminava. E quando eu conferi, tinha acertado tudo. Na verdade, eram 24 questões. Eu acertei 23, mas ele disse, vou dar 10. Só porque você errou só Porque tipo, uma e ele eu deu vi sua questões a dedicação. mais pra galera conseguir. Ele deu questões a mais. E aí, eu tenho até hoje guardado, inclusive, para eu nunca esquecer disso, o gabaritozinho era... Ele deu um papelzinho assim, né? Compridinho lá com o que era. O V, que era só de V ou F, né? V, F, o gabarito e tal, e eu só dando ok. E no final de tudo, que eu tirei o 10, aí eu levei esse papelzinho para casa, colei no meu guarda-roupa, na porta de dentro, que eu tenho algumas coisas assim, de recordação que é importante para mim, eu prego dentro da porta do guarda-roupa.
Aí colei esse papelzinho lá e disse para mim mesmo assim, não, você não vai desistir. Se você conseguir tirar um 10 aqui, você vai conseguir fazer essa faculdade. E aquilo serviu para mim, assim, de muita inspiração. Para eu realmente olhar para mim. Muitas vezes, quando eu estivesse desacreditada, eu ia ali, olhar aquele papelzinho e dizer, você consegue. Então, eu tenho até hoje isso guardado. E isso foi muito importante para mim, porque a partir daí eu realmente consegui ir acreditando. Mas, logicamente, tem momentos que a gente passa que a gente não desacredita. Eu não lembro de momentos... eu deixei para eu nunca esquecer. Eu lembro de momentos da faculdade desesperadores para nós dois. Mas eu quase desisti. Eu tinha certeza que eu ia trancar no 7º período. Eu não lembro de ter um momento que você disse assim, vou trancar, não aguento mais. Eu conversei com Luana, e Luana ainda falou assim, você tá no 7º período. Foi. Você vai desistir pra quê? Você vai, eu não quero mais. Eu me lembro desse drama. Eu ia desistir real. Eu conversei com você na praça uma vez. Eu tava tipo, sofrido. Não aguento mais, é muito pra mim. Mas eu lembro de você ter essas crises, mas eu não lembro de ter chegado ao nível de você, tipo, vou trancar. Às vezes eu pensava em trancar quando a situação financeira tá um pouco mais apertada lá em casa. E aí eu pensava, vou trancar, vou trabalhar e depois eu volto. Mas aí minha mãe e meu pai deixaram não. Não, filha, deixa que a gente se vira. A gente se vira e a gente segura as pontas. Vá terminar a sua faculdade. Não importa o que aconteça. Porque não é só o gasto com a mensalidade, é um gasto com almoço, é um gasto com passagem, é um gasto de gasolina, você tem que ficar mais tempo na equipamento, faculdade. A gente compra muita coisa enquanto tá estudando ainda. Caixa disso, caixa daquilo, não, se juntar, disso. Se juntar, tipo, só de almoço, o que a gente pagava de almoço, que era... Muitas vezes, teve vezes da gente sair de noite, não foi da faculdade. Exato. A gente chegava de manhã pra aula, passava a tarde estudando, a noite estudando e depois ia pra casa. E às vezes não era casa. almoço, né? Era um lanche. Às vezes era uma pipoca-bocos. Com um monte de bala que essa outra levava pra faculdade, que ela tem uma mania de levar bala. Ficava puto. Já no final da faculdade, que às vezes, né, já tava dando sono mesmo. Eu, nos primeiros, até eu acho que o 6º período, eu nunca dormi, não foi? Eu até me orgulhava do Eu acho que nunca é uma palavra muito forte. Uma pestanejada. Eu acho que nunca é uma palavra muito forte. Não, até o 6º eu nunca dormi, não. Depois foi que foi dando mais uma preguicinha. Gente, eu achava o máximo. Cochilo, mas eu não dormia assim uma aula toda, não.